Bom dia, estamos aqui reunidos, Dr. Arturo Gonçalves, médico do trabalho, doutora Patrícia Santos Martins, psicóloga, especialista em neuropsicologia e psico-oncologia, coordenadora estadual da Atenção Oncológica do Pará. E a nossa colega Rosana Malché, servidora do TCM. Estamos reunidos para falar um pouquinho sobre a campanha do Outubro Rosa, sobre a importância dessa campanha, né? E ouvir com certeza cada um dos três que tem muito a nos fornecer desse entendimento. Doutor Arturo, tem um mito, né, que eu acho que é muito recorrente, pelo menos eu sempre escutei de pacientes quando eu atendia em unidade básica, é que o câncer de mama, ele só atinge pessoas idosas, pessoas mais velhas. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Olha, eu trabalho com ultrassonografia de mama, faço biópsias de mama e trabalho no hospital oncológico. E atendo cada dia entre 15 e 20 pacientes com problema de mama. E não tem idade, não é só no idoso, é no jovem, na mulher jovem, na mulher idosa e naquela faixa ali a partir dos 24, 25 anos até 35, 40 anos. E então é um mito que precisa ser quebrado, de que só dá em mulher idosa, dá em qualquer faixa de idade. Ainda tem uma outra curiosidade, não dá só em mulher. Tem homens que têm tumores de mama. E é um diagnóstico difícil de dar. No trabalho com ultrassom, a gente recebe paciente do sexo masculino, homem, com tumor. E às vezes, quando procura, é avançado, porque não deixa, é só um carocinho, e quando a gente vai lá ver, já está grande demais. Mas já quebra esse mito. Não é só na mulher idosa, não. Em qualquer idade. Tem um tipo de tumor, que é um tumor benigno da mama, que é o fibroadenoma, que dá muito comum em paciente jovem, que é um tumor benigno. E às vezes até confunde. Não, isso é só um fibroadenoma. E não é. É um tumor mesmo de mama, o câncer de mama. E o diagnóstico geralmente é feito pela biópsia. Faz lá a biópsia, o histopatológico, para dar o diagnóstico. Ok. Outro mito que eu acho que é muito recorrente também, né, que é sobre as causas. E aí que é apenas genética, né, que existe de mãe para filha, se não teve caso na família, não há uma necessidade de se preocupar. Esse também é um mito muito recorrente. Eu lembro de uma paciente uma vez que eu atendi e que a fala dela, né, era justamente essa. Mas eu vim de uma família longeva, de muitas mulheres, e nunca aconteceu. Então eu não me preocupava, né? Eu acho que também é interessante. Isso ficou na mídia, porque tem uma atriz famosa que retirou a mama porque ela fez o estudo genético e lá no estudo genético dizia que em algum momento da vida dela ela ia desenvolver o câncer de mama. Então ela tirou a mama. Então já está livre do problema, mas nem todos os tipos de tumor de mama são de origem genética. Tem outros, e se for abrir o leque é muito maior de possibilidades de tumores de mama. Poderia citar assim rapidamente hoje eu costumo dizer na prática que cada tumor tem um pedigree. Ele tem um tipo. Tem os que são de hormônio, tem outros que são genéticos, tem outros tipos de causa ambiental, tem um monte de outros fatores que fazem desenvolver o tumor. E outra, às vezes, vamos dizer, o hormônio, ele é só o Ajinomoto, ele realça o sabor, quer dizer, ele potencializa o efeito do tumor, que só vai ser feito isso com um exame histoquímico para ver o pedigree do tumor. E hoje já tem a terapia para cada um desses. Então, a
a possibilidade de cura hoje é muito maior do que era 10 anos atrás. Ok. E assim, quais seriam os principais dificuldades, né, encontradas no tratamento com os pacientes oncológicos? Eu acho que a doutora Patrícia, ela como coordenadora, né, lá do serviço, talvez tivesse algumas questões interessantes sobre isso. O câncer de mama, né, ele é um câncer mais incidente, são esperados aqui para o estado do Pará 1.020 casos novos por ano, e como o doutor já falou, ele é um câncer, a causa é multifatorial, né, são vários fatores. Os principais fatores de risco para todos os tipos de câncer, por exemplo, o tabagismo, né, a bebida alcoólica, a alimentação, a exposição, por exemplo, a questão hormonal também, são fatores importantes, mas como ele colocou, realmente cada caso, né? E existe muito, hoje, embora a medicina tenha avançado bastante com o tratamento do câncer, mas ainda existe um estigma social negativo do câncer, que está muito associado ao medo, ao sofrimento, à morte. Então, o câncer, hoje, as chances de cura são bastante altas, principalmente quando esse diagnóstico ele é feito de forma precoce. Por isso, toda a campanha, ela estimula justamente a questão do diagnóstico precoce. Por exemplo, quando a mulher faz a autopalpação, por isso que é importante o autocuidado, o autoconhecimento, essa mulher conhecer suas mamas, né, observar essas mamas diante do espelho, na hora do banho, no momento de intimidade, não tem um horário, ela realmente consiga perceber qualquer alteração na sua mama e estar atenta a isso. E principalmente quando ela estiver na faixa etária, né, a partir dos 40 anos, que ela, mesmo sem sinais e sintomas, que ela consiga fazer a mamografia. Por quê? A mamografia é um exame importante que vai diagnosticar, né, um nódulo bem pequenininho, então é importante, assim como a ultrassom, o médico vai indicar qual é o melhor diagnóstico. Mas o importante é vencer aquela primeira barreira do medo. Mas se eu tiver câncer, eu tenho um histórico familiar, mas eu não vou conseguir, eu não vou ter estrutura emocional para enfrentar, ou eu estou num momento da minha vida muito produtivo, de trabalho, e se eu tiver um câncer, né? Já vem aquele medo, aquela barreira do medo, até para fazer esse diagnóstico precoce. Depois é um segundo medo para buscar o resultado, né? Uhum. Então já começa esse segundo medo. Então às vezes guarda o resultado, ou olha no Google e fica mais assustado ainda. Então assim, são várias barreiras vencendo esse medo. Primeiro de fazer os exames, né, anualmente, procurar o médico e fazer os exames, buscar o resultado e seguir em frente, né, se realmente for um diagnóstico positivo, para que realmente as chances de cura sejam melhores, consiga fazer esse tratamento também mais precoce, né, que hoje se preconiza, né, na lei dos 60 dias, que após o diagnóstico que o paciente do SUS precisa iniciar o tratamento em até 60 dias, seja cirurgia, químio, rádio, o que for recomendado. Então, é muito importante vencer essas barreiras do medo ao longo, né, de todo esse percurso. E o apoio social, né, o apoio familiar é muito importante para desmistificar essas questões associadas ao câncer, para que realmente a pessoa tenha todo esse suporte de enfrentamento durante todo o tratamento, né? Então, isso é muito importante. Só um ganchozinho aqui no depoimento dela. Certo. De 0 a 35 anos, ultrassom. De 35 até 50 anos, faz ultrassom, se precisar, faz a mamografia. Acima de 50, faz a mamografia, se precisar, faz ultrassom. Há uma inversão, então. Entendeu? Por quê? Porque de 0 a 35, a mama é muito densa. E aí o raio-x que aperta a mama, ele tem dificuldade de penetração. Diferente do ultrassom. O ultrassom tem mais penetração, principalmente ali até 35 anos. Então, às vezes, a mama, quando ela é muito vasta, tem muito tecido adiposo, muita gordura, ela pode encobrir uma lesão lá que a mamografia vai ter dificuldade de ver. De 35 anos até 50, a mama começa a transformar o tecido fibrose da mama, o tecido das fibras da mama, vai começar a se transformar num tecido adiposo.
esse tecido ele perde mais elasticidade dele. Então tem maior penetração do feixe de raio-x da mamografia. Nos 50, a mama já está bem mais flácida do que era antigamente, até pela questão de entrar na menopausa, diminuição dos hormônios. Então, a mamografia tem mais penetração. E vai ser comum ver no laudo de mamografia, olha, mama muito densa, a mamografia mesmo pede a ultrassonografia. E na hora que pede, tem que complementar. A partir dos 50 anos, o ultrassom é um exame complementar da mamografia. Interessante. Então, de 35 a 50 faz os dois, a partir de 50 a mamografia, se precisar, faz o exame da mama. No ultrassom, nós temos um recurso que é o Doppler. O que é o Doppler? Ele vai ver se tem vascularização dentro do tumor. Então, eu tenho uma lesão tumoral, eu coloco o Doppler para ver se tem vasos lá dentro. E tem um critério chamado BIRADS. O BIRADS, 0, 1, 2, 3, 4, no 4A, B, C, D, no 5, no 6. Então, essa classificação, na hora que eu vejo um nódulo, eu vou classificá-lo de acordo com o BIRADS. E o BIRADS, ele me dá uma possibilidade maior ou menor de tumor, de câncer, até com o auxílio do Doppler. Então, o BIRADS 4, 4A, 4B, já tem indicação de fazer uma biópsia para poder dar um resultado 4. O 4. O 0, ele é inconclusivo. 1, lesão benigna, 2, lesão benigna, 3, pode ser benigno, aí no 4 já começa a aumentar a porcentagem de 75, 50, 25% de possibilidade de só ser no 4, então. a partir do 4. Do 4. Ou então, às vezes é classificado com um BIRADS 0 porque ele foge o padrão de classificação. Então, é melhor pecar por excesso do que pecar por falta. Então, encontrou uma lesão que classificado como 0, então vamos lá biopsiar para ver o que é, o que é que pode ser, que às vezes nem sempre a lesão ela é sólida. Eu vou encontrar a lesão sólido-cística, quer dizer, ela tem líquido dentro. E até para estudar a natureza do componente daquela lesão. Então, só concluindo, tem todas essas possibilidades para dar o diagnóstico e como fazer o exame da mama. Porque eu vejo, é muito difícil a palavra prevenção. Eu entro na prevenção de mama para dizer, olha, ao longo da tua vida, tu não vai fumar, não vai beber, não vai comer gordura, não vai comer fritura, não vai... E é muito difícil, numa região como a nossa, ter esse tipo de padrão alimentar e tudo mais. Mas o mais importante dos tumores de mama é o diagnóstico precoce. Eu tenho que encontrar uma lesão abaixo de 1 centímetro. As lesões abaixo de 1 centímetro dá para tirar... faz uma quadrantectomia, tira um quadrante da mama, que a mama é dividida em quadrantes. Então tira um quadrante daquele com uma margem de segurança. A possibilidade de cura vai para 100%. Quanto maior for ele, mais difícil é o tratamento. Então os tumores que vão ali de meio centímetro, 1,5 centímetro, até 2 centímetros, faz uma quadrantectomia e vai procurar os gânglios e tudo mais para saber o pedigree do tumor, para ver o tratamento. E às vezes se faz o tratamento para ele diminuir de tamanho, para poder fazer a questão da cirurgia. Nem sempre é possível tirar só um quadrante. Às vezes tem que tirar a mama inteira. E aí a gente entra num outro a particularidade dos tumores de mama, que é, eu faço a biópsia, quando faz a biópsia de mama, tem um barulhinho da pistola, faz tac, e aquele barulho, o paciente já está lá, fragilizada para fazer o exame de mama. Ouve aquele barulho, ela vai para casa ouvindo aquele barulho. E aquilo persegue lá dentro da cabeça, que essa parte psicológica já fica mais a critério Isso, delas, é a minha próxima pergunta. Porque essa parte, eu acredito que
ela é, eu acho que mais importante do que o tratamento. Porque na hora que diz câncer de mama, já foi carimbado, foi dado o diagnóstico. E aquilo vai acompanhar a paciente até o final da vida dela. Não só pelo evento da mama, porque com 4 anos, se ela for dado o diagnóstico de curado, qualquer beliscada da mama, será que voltou? Então essa parte psicológica eu vou deixar a critério delas aqui. Seria a minha próxima curiosidade, né? Qual a importância, né, de realizar um acompanhamento psicológico? Em que momento se deve procurar esse acompanhamento? Aonde se encontra esse, né, acompanhamento especificamente para a questão oncológica? Doutora Patrícia, acho que é especial para falar isso. O acompanhamento psicológico ele é essencial, porque assim, o diagnóstico de mama ele é muito impactante, ele mexe com a mama que está ligada à feminilidade, à fertilidade, à sexualidade, à amamentação. Então, assim, tem um simbolismo muito importante para a mulher. E os próprios efeitos colaterais do tratamento, a queda do cabelo, a perda da mama, né? Tudo tem um simbolismo. Então, por isso que é muito importante que essa mulher seja acompanhada, que ela consiga realmente fazer esse acompanhamento psicológico nas unidades de alta complexidade de oncologia, que são os UNACONs, todos precisam ter o psicólogo para fazer o acompanhamento, né, dessas mulheres e também a importância, né, de buscar isso, porque isso vai ser realmente o diferencial, o suporte social e esse apoio psicológico para que ela tenha um melhor enfrentamento, tenha a questão da esperança de conseguir as maiores chances de cura, mas também de sobrevivência mesmo com câncer, né? Aquela questão, eu sobrevivi ao câncer, eu venci, mas você fica com aquele medo, né? De que a qualquer momento pode voltar, ou pode acontecer de novo, pode acontecer na outra mama, então fica esse suspense, né? Esse medo, mas para isso é importante também ressignificar. Então, o câncer tem muito a questão do ressignificado e a mudança realmente muitas mulheres, né, se reinventaram a partir do câncer de mama, se redescobriram, conseguiram, né, e às vezes não precisa de uma doença para fazer isso, né, para melhorar a sua qualidade de vida, para aprimorar sua fé, para melhorar os seus relacionamentos, enfim. E ela pode fazer isso, mas durante o tratamento também é muito importante, né? Mulheres que começaram a fazer a atividade física, começaram a redescobrir um outro olhar para a vida, né, a partir do câncer. Então, assim, é importante a parte psicológica, a parte social, ela é muito importante ao longo de todo o tratamento, desde o diagnóstico, vencendo todas essas barreiras, para que realmente a gente consiga desmistificar, né, a questão do câncer, né, enfrentá-lo de uma forma, e com os avanços, né, da medicina, né, com todos os tratamentos, terapia-alvo, que realmente a gente consiga maiores chances de cura e diminuir principalmente a mortalidade. Porque com o diagnóstico precoce a gente vai conseguir diminuir essa mortalidade por câncer, né? Que a gente sabe o quanto representa a mortalidade, né, para uma família, e, enfim, o sofrimento para todos. Então, esse é o grande objetivo. E nem sempre o tumor fica restrito à mama. Sim. Tem tumores que cursam com ulceração. Então, abre e fica uma ferida aberta, uma ferida grande. E às vezes, tem um caso específico de uma paciente que eu fiz o atendimento dela, apareceu o caroço, ela do interior, passava mel de abelha, cupaíba e andiroba. E aquilo só foi crescendo, só foi crescendo. O dia que espocou, aí não teve jeito. Todo mundo ficou sabendo, até pelo odor que exalava dali. Aí foi quando ela foi procurar o serviço de atendimento. Até nesses casos, tem como dar uma qualidade de vida para o paciente. Faz uma mastectomia radical, tira toda a mama, repõe a musculatura, tudo direitinho, e para não ficar aquela lesão ulcerada. E quando aparece a úlcera, o paciente desaba, aí fica emocionalmente destruído. E isso aqui ela pode falar, a Rosana, sobre a imunidade, o efeito da imunidade no tumor.
porque precisa estar bem emocionalmente para ajudar o teu corpo a reagir, para que ele possa reagir, para te dar energia, para poder facilitar o processo de cura, não é isso? Justamente. É verdade, não é só o tratamento para o câncer, há também muito psicológico. Eu conversei com um mastologista que me atendeu, fez os primeiros atendimentos, e aí ele falou, quando ele fechou o meu diagnóstico, Rosana, é um câncer de mama, ele é um câncer maligno, é uma célula HER2, é uma célula que ela cresce muito rápido, ela se desenvolve muito rápido e ele está no grau 3. Mas eu não quero que você pense, se em agosto, quando eu percebi aquele nódulo pequenininho, se eu tivesse, é daqui para frente que nós vamos pensar. Então, 50% do teu tratamento vai ser as medicações, vai ser a químio, como eu já te expliquei como vai ser, mas 50% é você estar bem, é você estar com uma rede de apoio, porque se o seu psicológico não estiver bem, não vai adiantar você fazer só a químio, só as medicações-alvo, porque eu preciso que você esteja bem no máximo possível, que você possa estar. Claro que tem dia que o paciente está bem, tem dia que ele já está mais baixo. E uma coisa muito importante que aconteceu no meu tratamento foi o meu local de trabalho. Eu fui muito acolhida, e o trabalho da ouvidoria do tribunal, então eles respeitaram. De imediato, quando fechou o diagnóstico, foi direcionado para o Barros Barreto para começar o tratamento com a quimioterapia, já tinha fechado o tipo de tumor, o tipo de tratamento que eu precisava iniciar. Como o câncer o nódulo já estava bem grande, precisava começar com as quimioterapia. Então, Rosana, você quer se afastar do trabalho? Eu gosto muito do que eu faço. O meu trabalho, então, eu já tinha sido afastada, eu sou dona de casa também, né? Eu tenho uma bebê de 3 anos, então o médico já tinha me afastado do trabalho de casa, como dona de casa. Eu disse, se eu for me afastar do meu trabalho, eu preciso estar com a minha mente ativa, eu preciso estar bem. Eu falei, não, doutora, vamos esperar. Eu vou observar como eu vou lidar com isso. Se eu ver que eu não estou bem, porque eu precisar fazer as quimio, né? Eu dou uma sinalização, eu preciso ficar em casa. E durante as 6 quimio, durante as 4 quimioterapia, eu passava mal só no final do dia, já eram umas 6 horas, com vômito, diarreia, dava muito enjoo, mas eu tinha medicação. Umas 9h30, 10 horas eu melhorava. Então, quando eu ia para a quimioterapia, eu já sabia que era aquele processo. E depois de cada quimio, eu tomava 5 injeções para me ajudar, na minha imunidade, para me recuperar. E essas quimio, o intervalo era de 21 dias, porque o HER2, ele tem o tratamento, vários tipos de tratamento, que eu sei são 5. E desses 5, foram direcionados 4 para me fazer. Começou com a terapia-alvo, que é com patritumab, e mais a quimio vermelha e a quimio branca, que é como nós pacientes oncológicos conhecemos, né? Então, e depois tinha essas injeções. Terminou as quimio, as 6 sessões de quimio, eu precisei fazer o tumor, ele sumiu completamente, graças a Deus. Então, eu precisei fazer só a retirada do quadrante, porque de início, eles falaram, se desse positivo para a genética, eu ia precisar tirar as 2 mamas e o ovário. Eu fiz o mapa e deu negativo. Já foi a primeira vitória. Então, para o paciente oncológico, a cada vitória, a cada resultado de exame que está normal, é uma vitória muito grande para a gente. Aquilo vai dando gás para a gente lutar. Está dando certo, a gente está no caminho certo, vamos continuar. Então, as 2 últimas quimio já foi bem difícil para mim. Eu já passei mais mal, eu já fiquei mais em casa. Mas assim, toda vez que eu passava muito mal, eu sempre pensava, eu estou mais perto da minha cura. É sinal que a medicação está fazendo certo, porque eu já tinha lido sobre qual ia ser os efeitos colaterais que eu ia ter. Então, estava dentro do esperado. E assim que terminou a quimio, já foi marcada a minha cirurgia. A última quimio foi dia 15 de julho. Foi marcada a cirurgia para o dia 30 de julho. Então, eu sou paciente oncológica lá do Barros Barreto, do Nacon do Barros Barreto. E lá eu tinha receio, quando me falaram, Rosana, você vai para o Barros Barreto. Eu conhecia Barros Barreto com aquele hospital que cuida de doença contagiosa. Era essa a minha visão na época que eu fazia faculdade, na minha época de pós, que eu não conhecia o Nacon do Barros Barreto. E é um trabalho maravilhoso.
recebe gente de todo o Pará, de todo o Brasil, na verdade. E assim, eles têm um cuidado com o paciente oncológico, desde a entrada, lá na recepção, enfermeiro. A equipe multidisciplinar lá é muito boa. Os mastologistas, os oncologistas, os enfermeiros. Então, eu sou acompanhada pelo assistente social, pelo psicólogo, pelo nutricionista. Depois da cirurgia, eu passei pelos fisioterapeutas de lá, eles me acompanharam, porque no meu caso, eu não sou fumante. Eu não bebo, eu tenho uma vida, assim, não sou de farra, de não ter um sono tranquilo, sabe? Eu sempre, depois do Covid, eu comecei a fazer exercícios físicos. Então, eu não estava naquela faixa, é fumante. Ele deu negativo para a genética. Então, não é, apesar de ter mulheres na minha família que tiveram câncer de mama, algumas vieram a óbito, mas deu negativo. Então, aí a gente fica perguntando, e o porquê? Mas tem também a alimentação. Confesso que eu gosto muito de comer comidas com gordura, sabe? A salada eu deixava de lado só de vez em quando. Então, quando a gente fecha um diagnóstico de um câncer, no caso, agressivo, com uma célula HER2, e aí tu passa a rever toda a tua vida. Tu começa a dar atenção para a tua alimentação, tu começa a dar atenção para os exercícios físicos, tu começa a dar prioridade para a tua vida para outras coisas que tu deixava de lado. Porque nós, mulheres, eu falo porque eu me incluo, a gente quer cuidar de todo mundo e deixa a gente de lado. Gente, a gente tem que pensar que nós somos importantes. A pessoa mais importante do mundo somos nós. Porque como é que a gente vai cuidar do filho, do marido, do amigo, do animalzinho, se você não está bem? Então, não cometa, eu não digo erro, mas quando eu descobri em agosto, já tinha acontecido em um exame ter detectado um nódulo de gordura. E quando eu descobri em agosto, eu disse, é um nódulo de gordura. Em dezembro, quando no recesso, eu vou procurar meu médico, vou verificar. E quando chega lá o susto, depois de uma ressonância magnética, foi detectado o câncer agressivo, como já falei. Foi aquele susto, porque eu senti ali, ele não crescia, não está incomodando. Mas aí tem um alerta. Pode ser o nódulo de gordura? Pode. Mas como na segunda vez que deu, não era. Não era. Então, o tratamento foi o melhor do esperado no caso de célula HER2, sabe? Ele teve um bom resultado. Então, é aquilo. Então, eu falo, você que tem um amigo, uma filha, uma mãe, alguém próximo com câncer, o importante também é o apoio. E não para apontar, porque você não fez a sua ultrassom, mas não, aquele apoio. O que eu tive, tanto no meu local de trabalho, como na minha família, com meus amigos de fora. Todo mundo, Rosana, eu estou orando por você. Meus amigos lá no tribunal, Rosana, você precisa fazer exame. Se juntaram, fizeram uma vaquinha. Vamos te ajudar, Rosana. E isso foi muito importante, porque antes de eu ir começar o tratamento, eu pude levar todos os meus exames. Então, pude adiantar. Quando eu cheguei lá só para consulta e para começar realmente o tratamento. E Ana é um exemplo, porque é um paciente jovem, em idade fértil, né, produtiva por estar trabalhando, tem uma filha de 3 anos, então isso aí já derruba aquele primeiro mito que a gente falou. Isso, da idade. Dá na paciente jovem, sim, e às vezes até mais agressivo do que na paciente idosa. Mas geralmente era um paciente jovem, numa idade de procriação, né? Ela tem um filho de 3 anos, é uma filha, uma né? Filha de 3 anos. De 3 anos, produtiva no trabalho e que, de repente, recebe essa notícia. Eu tinha uma curiosidade, a gente aproveita para perguntar, e como é a queda do cabelo? A queda do cabelo começou antes da segunda quimio, começou. Eu lembro que foi na sexta-feira santa. Quando eu fui dormir, ele começou a cair. E como ele era cacheado, eu ia para o tribunal, prendia ele aqui atrás, então disfarçava. E aí o meu marido, não corta o cacho, tu sempre gostou dos teus cachos, bora lá para frente, a gente corta. E aí quando foi na sexta-feira santa que foi dormir, ele amanheceu todo enrolado. E aí eu cortei já ele mais baixinho. E quando eu cheguei em casa, o meu marido falou, não, eu vou passar a máquina zero. Meu marido passou primeiro a máquina zero no cabelo dele.
e depois ele foi cortando no meu. Então, eu tinha me preparado para aquele momento. Eu digo, não, vou ter que passar por isso. Quando fechou o diagnóstico, eu comecei a pesquisar as coisas. Então, eu digo, é uma das etapas que eu vou precisar passar. E aí eu fui tentando, a gente tenta se preparar, a gente acha que está preparado, né? Então, quando o meu marido terminou de passar a máquina, que eu olhei para ele, para minha mãe, ele estava desabando. E foi aquilo que desabou. Eu comecei a chorar. Não foi no momento que eu perdi o meu cabelo, foi de ver, porque a gente fala assim, um paciente oncológico, a pessoa que recebe um tratamento com câncer, mas a gente tem que pensar também no cuidado da rede de apoio. Porque naquele momento todo mundo sofre. Sim. Sofre teus amigos de trabalho, sofre teus amigos do dia a dia, sofre a tua rede de apoio, teu marido, no caso, que meu marido, eu tenho uma amiga que era de infância, que ela trocou toda a agenda dela para me acompanhar nas quimio, porque é uma quimio que eu passava, era um tratamento que eu passava o dia todo lá no Barros Barreto. Então precisava estar no mínimo 2 pessoas. Então, essa rede de apoio que eu tive foi muito bom. Mas assim, a gente olha a realidade dos outros pacientes e é uma realidade diferente. Muitas mulheres são abandonadas pelos seus parceiros, pela sua família. Isso é muito triste, porque é o momento que ele mais precisa, faz parte do tratamento. Então, tem pacientes que vêm de longe e não tem quem acompanhe, precisa pagar uma pessoa para estar acompanhando ali. Às vezes, tem pessoas que não têm o cuidado daquele paciente. Então, é o que eu repito, gente, vocês que têm alguém próximo de você, tenta dar assistência, tenta dar força, tenta dar apoio, não só para o paciente oncológico, mas para a rede de apoio. Que tinha dia que eu via meu marido chorando sozinho no quarto trancado. Tinha dia que eu olhava para minha filha e eu estava passando mal, ela corria no limão, mãe, cheira limão, e me dá, entendeu? Então, não só o paciente, mas aquela atenção especial para a pessoa que está bem próxima ali no dia a dia, sabe? Chegando ao final dessa belíssima conversa, com tanto conteúdo que a gente adquiriu aqui, eu pelo menos aprendi um monte de coisa que eu não sabia ainda, né? Mas ficou uma dúvida que é minha pessoal mesmo, e de muitas pacientes que eu já atendi, e sei que de muitas mulheres, né? Que é sobre a reposição hormonal, né? A reposição hormonal, ela é um fator de risco para o câncer de mama ou não? Olha, a reposição, veja bem, o que é que eu digo para minhas pacientes, tá? Quando você entra na menopausa e você vai repor o hormônio, você só vai adiar aquele momento. Eu vou repor, mas o que era para ser com 50 vai ser com 55. Em algum momento vai ter que parar aquela reposição, certo? Então é melhor curtir a tua menopausa agora do que curtir lá no futuro. Porém, tem algumas mulheres que optam por não, eu quero fazer a terapia de reposição hormonal, tem até uma sigla, para continuar tendo os benefícios que o hormônio feminino dá. A reposição de hormônio, ela é o Ajinomoto. Lembra que eu falei do Ajinomoto? Ela realça o sabor. Ela, geralmente, em alguns casos da mama, a reposição do hormônio só acelera o desenvolvimento do tumor. Porque até você ter ele, você não sabe qual é o pedigree dele, só vai saber depois que examinar. E, às vezes, a terapia de reposição só acelera o processo. Houve uma época que dizia que a reposição causava o tumor. Não, hoje a gente sabe que ela não causa, ela só alimenta aqui, e não são todos, só alguns tem a genética, seria. Que são dependentes de hormônio, que ele acelera o processo, ele faz o tumor desenvolver mais rápido, entendeu? Ou apresentar os sintomas dele mais rápido. Mas uma terapia de reposição de hormônio bem feita, você pode fazer a reposição sem nenhum problema. Vai dar tua conversa com o teu médico, não, eu quero fazer reposição. Então ele vai fazer os exames, ultrassom, vai fazer a mamografia e vai te acompanhar. A cada 6 meses faz ultrassom. Hoje já tem a ressonância magnética que não tem o raio-x, porque muita exposição de raio-x, que é a mamografia, também é prejudicial. Então, não é aconselhável fazer a mamografia
a cada 6 meses. Não, porque é uma exposição muito grande de raio-x. E fica porém, esse senão. Mas uma terapia de reposição de hormônio bem indicada, bem feita, bem trabalhada, vai dar benefícios para essa mulher nesse período após 50 anos. Aí até 55, 50. Tem mulher que vai até 60. Depende de cada uma e depende de como é feito. Ok. Doutora Patrícia, por favor, suas considerações finais. Em primeiro lugar, assim, agradecer e ressaltar justamente o quanto o câncer de mama, todo o tratamento, ele é bem individualizado, né? Então, a importância disso e a importância realmente do diagnóstico. A campanha, né, a nossa campanha da Secretaria de Saúde é Vem Te Cuidar, né? Chamando a mulher para o autocuidado. Hoje nós temos os serviços de diagnóstico mamário, oferecendo toda a consulta especializada em 22 serviços distribuídos por todas as 4 macro-regiões do Pará. Hoje nós temos 7 serviços de alta complexidade de oncologia, incluindo o Filoiola, o Barros Barreto, o Hospital de Castanhal, o Hospital de Marabá, Tucuruí, Santarém. Então nós temos vários serviços, né, para atender toda a população e incentivar justamente a questão do autocuidado, né, do autoconhecimento e a importância realmente de buscar os serviços tanto de diagnóstico quanto de tratamento o mais precocemente possível. Obrigada. Arturo? Olha, antigamente, o paciente lá de Santarém vinha para o Ofir Loyola. Então, o único hospital adaptado para fazer oncologia era o Ofir Loyola. Hoje, nós temos uma outra realidade, um outro mapa da oncologia no estado do Pará. Então, nós temos o oncológico infantil, nós temos o Ofir Loyola. Antigamente, a radioterapia era só lá. Hoje está descentralizado, não é mais só lá, tanto a prova que ela faz lá no serviço dela de terapia é no Barros Barreto. Aí tem o Hospital Regional de Castanhal, que é hoje um hospital oncológico, lá a gente faz todo esse tipo de serviço de acompanhamento do paciente oncológico, não só de mama, mas mama, tireoide. Tem o Hospital de Marabá e o Hospital de Santarém também. Então, o paciente de Santarém não precisa mais se deslocar para Belém para fazer o tratamento oncológico. E a palavra Outubro Rosa é diagnóstico precoce. Procure o serviço. Começa com o básico, ultrassom. Deu para fazer ultrassom e mamografia? Perfeito. Daí já, se der uma suspeita, a rede está preparada para acolher você. Que hoje esse trabalho é o acolhimento. Sim. Lá no Hospital Regional de Castanhal e nesses outros hospitais regionais tem o que ela falou. Acolhe você, acolhe o paciente oncológico, não só com o tratamento, mas com apoio psicológico, com tudo isso. A rede está preparada. Encerramos aqui, então, o videocast Um Toque de Amor e Autocuidado. Esperamos que, né, como nós aqui, eu acho que a gente se enriqueceu de conhecimentos e que, de fato, a gente leve essa prevenção a todos que assistirem o vídeo.